quando alguma coisa começa a desequilibrar na tua saúde, né? Começa a sair do processo de homeostase, como a gente sempre fala, o cabelo é um dos primeiros a dar sinais, né? Cabelo e unha. Ou também calvície, quando você começa a observar que a parte de cima do couro cabeludo tá um pouquinho mais aparente, é onde a gente começa ali a ver que algo não está tão legal. Aí é onde entra a atuação do tricologista e dos profissionais ali, né, da área da saúde. A gente já chegou pra mim, paciente com couro cabeludo queimado ali, né, que era bem ferido, a gente fala queimado com aquele nível de inflamação muito alto pós-química, e esse é muito comum, aquele nível de descamação. Uma dermatite, ela tem um fundo fúngico, às vezes até mesmo, até vezes pode dar micoses também no couro cabeludo, então, aí que entra também a parte a microbiota tá desequilibrada. Isso, desregula a microbiota. Então, assim, se eu desregulo a pele do couro cabeludo, a microbiota, eu vou ter alguma alteração ali capilar. Então, como você falou assim, para eu traçar um tratamento capilar, é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, o pessoal que está em academia, que usa o que o colega usa. E aí ele acha, mas se meu colega teve esse efeito no ganho de massa, eu também vou ter. E a gente sabe que não é assim. Cada fármaco atua, né, de uma forma individualizada. Muita gente vem até a mim falando que está com queda capilar. Você pode fazer uma fórmula para mim de vitaminas? Então, não é assim, né? Por quê? Se for o emocional, o que a gente vai tratar primeiro? O emocional. Pessoal, hoje, né, mais um podcast, aproveitar para falar que está reinaugurando, né, o podcast do Isaacs, e aí trazendo aqui 3 personalidades para falar de tricologia, e aí para quem não sabe, né, é o estudo do cabelo, do fio de cabelo aí. Então, eu trouxe hoje aqui a doutora Roberta, né, que é especialista em tricologia, a doutora Aline Silva, que é especialista em farmácia de manipulação, que tem um nome bonito, né? Chama farmácia magistral, né? Esse nome é bonito. E o doutor Paulo Roberto, né? Que já é professor da casa, a gente tem muita satisfação de tê-lo aqui conosco. E eu queria que, né, vocês começassem, se apresentassem, falassem um pouco de vocês, para a gente depois decorrer do assunto, né? De falar aí dessa perda de cabelo que incomoda muita gente, né? Verdade. Então, eu sou a doutora Roberta, eu sou biomédica, especialista aí na parte da tricologia e estética facial. É isso. Eu sou a doutora Aline, eu atuo em farmácia de manipulação há mais de 11 anos, trabalhando com suplementação, com montagem de fórmulas, tanto de uso tópico quanto de uso oral. E isso diante não só da tricologia, da área capilar, mas pele, enfim, em todos os setores, né, ali buscando a saúde. Olá, acho que muita gente já me conhece aqui, né? Dr. Paulo Roberto, biomédico, especialista em estética facial, corporal, mas uma das minhas maiores paixões realmente é a tricologia. Então, estou seguindo aí para somar nesse time de especialistas. É isso. Muito bem. Bom, eu queria que... vamos conversar como, né, a doutora Roberta é nova nesse segmento aí do podcast. Queria que você contasse para a gente, falasse um pouco dessa perda de perda capilar, e aí tem muitas pessoas que têm muita dúvida, por exemplo, eles ficam perguntando, qual é a diferença, né, de calvície ou a própria perda, né, de fios. Então, eu queria que você só falasse um pouco para eles, assim, se tem diferença, se não tem. Certo, então. Acho importante a gente começar nesse primeiro momento falando um pouquinho sobre o que é a tricologia, né? Que é a ciência ali que estuda o couro cabeludo, as disfunções do couro cabeludo, as disfunções também da fibra, né, capilar. E tudo ali que acomete o couro cabeludo é de competência do tricologista atuar. E falando um pouquinho sobre queda de cabelo e, às vezes, calvície, algum problema, assim, capilar, geralmente a gente tem alguns sinais clínicos, né, que a gente até consegue perceber quando o paciente está apresentando alguma alteração.
Se você lava os seus cabelos, ou se você observa uma quantidade de cabelo ali no travesseiro, na escova, é quando você precisa começar ali a ver que não tem alguma coisa tão bem com você, no seu organismo. Ou também calvície, quando você começa a observar que a parte de cima do couro cabeludo está um pouquinho mais aparente, é onde a gente começa ali a ver que algo não está tão legal. Aí é onde entra a atuação do tricologista e dos profissionais ali, né, da área da saúde. Posso dizer que, Um pouquinho nervoso, mas vai dar que a certo. calvície é mais genética? Hoje, assim, tem a questão genética que está, assim, envolvida. E também tem a questão da epigenética também, dos fatores externos que podem ali afetar. A gente hoje tem diversas causas que levam a uma alteração capilar, né? A gente tem a parte hormonal, a parte ali de estresse, qualidade do sono, se o paciente hoje ele faz um exercício físico, se alimenta bem. Então, assim, calvície está muito, assim, associada aos hormônios ali que levam ao afinamento do cabelo, os hormônios que são ali androgênicos, né? Que aí levam ali ao processo de afinamento. E então, sim, acaba que tem a parte genética envolvida e dos fatores externos também. Bom, queria ver com o Dr. Paulo, que ele pudesse falar um pouco se tem algum tratamento mais atual, e se hoje estão fazendo associações, né, para a gente depois passar para a Aline para ver se tem suplementos aí que possa ajudar ou que possa ser mais eficaz, né? Com certeza. Acho que dentro do universo da tricologia, a gente tem inúmeros tratamentos que podem ajudar. Sejam eles de forma holística, né? De uma forma mais natural, aqueles adeptos, eu não quero utilizar medicação, não quero trabalhar com os injetáveis, até lasers também, as eletroterapias também, que é uma das minhas paixões, eu gosto muito de trabalhar com as eletroterapias, ozônio. Então, assim, a gente tem uma gama gigante de tratamentos que a gente pode associar. Eu sempre brinco, assim, as associações, elas são excelentes. Assim, a gente tem que entender que, às vezes, é quando você está fazendo um tratamento. E esse tratamento, ele precisa ter vários passos. E quanto mais você conseguir associar isso, melhor, né? Obviamente, sempre respeitando o estilo de vida desse paciente, observando, fazendo uma boa anamnese, até mesmo porque é aquela coisa, a gente sempre fala, você vai no nutricionista e ela te passa uma dieta assim que não dá para você fazer, né? Que você fala assim, não, isso aqui não cabe na minha rotina. Impossível. É impossível. A mesma coisa também nós como profissionais da tricologia, a gente também tem que se atentar a justamente isso, ao estilo de vida desse meu paciente, né? O que ele busca, e quais são principalmente as principais dores dele. A gente sabe que na tricologia, o nosso cabelo, ele muitas vezes é um marcador de saúde, né? Quando alguma coisa começa a desequilibrar na tua saúde, né? Começa a sair do processo de homeostase, como a gente sempre fala, o cabelo é um dos primeiros a dar sinais, né? Cabelo e unha. Uma das primeiras a dar sinal, porque a gente sabe que o nosso cabelo é uma coisa extremamente vital, essencial para o nosso dia a dia, para a nossa autoestima. Mas o nosso corpo meio que entende que aquilo dali não é uma coisa tão essencial e tão vital. Tão importante, né? Então, ali. Então, quando você começa a se alimentar mal, e você começa a não consumir os minerais, as vitaminas que você precisa, o seu cabelo, o seu corpo, ele vai tirar da parte onde ele entende que seria menos essencial, né? Para que as outras funções essenciais do seu organismo continuem a funcionar, né? A doutora, ela vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas assim, resumindo a sua pergunta, com certeza, a forma integrativa, como você vê corpo e mente, é fundamental para você tratar, né, o couro cabeludo, a saúde do couro cabeludo e, consequentemente, ter cabelos mais bonitos, que é o que todo mundo quer, né? Ninguém quer ficar careca, mas a gente tem realmente, assim, excelentes tratamentos. Sim. É isso. Excelente. Eu amo essa palavra integrativo, né? E esse cuidado, por isso que eu amo a manipulação. Por quê? A manipulação, ela é individualizada. Ela é pensada de forma individual para cada paciente, né? Então, isso torna muito especial
Por quê? Porque nós não queremos ser tratados como conjunto, né? Como todo, até porque nós somos seres únicos. Então, por exemplo, igual essa questão da indicação, né? Eu tomei essa vitamina pro meu cabelo e melhorou demais. Toma também, o irmão, a prima, a tia, sai todo mundo tomando. Funciona para uma pessoa, mas não funciona para todas. Por quê? A questão que a doutora Roberta falou também é a questão de que a queda capilar ela pode ser originada por diversos motivos, né? Diversos fatores. Então, não tem como a gente especificar. O seu motivo é igual o da sua tia, o da sua irmã, o da sua mãe, tá? Porque tem as questões hormonais, estamos aí em ondas, né, de Covid que retornaram. E a dengue também, tá? Que causa diversas alterações no nosso organismo. A gente tem que fazer um acompanhamento constante, né, com exames bioquímicos, para que a gente possa ver os parâmetros, possa ver vitaminas, minerais, tá? Como que está isso tudo no organismo, os hormônios. Então, assim, tem que ter um acompanhamento constante, fazer uma anamnese, né, sempre do paciente, para que a gente possa ter o controle. Por quê? A tricologia integrativa e esse integrativo, ele fala sobre o corpo, o organismo como um todo, né? Então, assim, realmente, o intestino, ele interfere na queda capilar? Com total certeza. O intestino, ele é o segundo cérebro, né? Ele é o nosso segundo cérebro. E não tem como a gente não falar de queda capilar, de qualquer outro tipo de problema, de tricologia, de doença, se a gente não analisar o intestino. Então, tudo está interligado. Não tem como a gente trabalhar na área de saúde olhando para uma causa. Só, eu estou com queda capilar. Por quê? Isso vem da onde? Então, é tudo interligado e todos os parâmetros têm que ser observados. Hoje nós estamos em uma época de muita ansiedade. Estresse, né? Diversas crises de ansiedade, depressão, tá? Isso tudo aumenta muito essa questão da queda capilar, dos problemas, alopécia, psoríase, sabe? Tem diversas doenças dermatites, ali. inflamações. Exato, exatamente. Então, assim, a gente tem que observar realmente o paciente como um todo. E a questão da suplementação, ela vai ser primordial, né? Para melhora mesmo do paciente. O que é interessante? Associar sempre suplementação com os procedimentos, né? Os tratamentos clínicos. Os tratamentos também. clínicos da doutora Roberta, do doutor Paulo, E podem falar multidisciplinar bem. também, né? Porque o que a gente sempre fala é que a gente precisa não só do acompanhamento com o tricologista, mas como a doutora falou, a gente tem a questão do intestino, né? Se esse intestino estiver inflamado, como é que eu vou conseguir absorver os minerais? Não absorve. Então, eu preciso primeiro tratar o meu intestino, que às vezes eu posso estar consumindo a melhor cápsula com o blend de aminoácidos e de vitaminas. Os melhores ativos, melhores. melhores suplementos. Mas se o meu intestino estiver inflamado, então eu preciso, por exemplo, de acompanhamento médico, né? Muitas vezes eu tenho algum gatilho mental, alguma situação de trauma, alguma situação de estresse associada. Se eu não tenho um acompanhamento psicoterapêutico também, eu consigo tratar, eu consigo melhorar o quadro desse paciente, mas, consequentemente, aquilo sempre vai voltar, vai se tornar um ciclo, né? Então, assim, não só o tratamento do tricologista, ele tem que ser multiterapêutico, como o tratamento em geral, ele tem que ser multidisciplinar. Ou seja, em outras palavras, eu como tricologista, eu tenho o meu arsenal de equipamentos e de coisas que eu vou fazer para melhorar, mas eu também tenho que ter a ajuda do coleguinha ali. Isso. Aí onde entra aí a questão da junção, né? Da suplementação com os procedimentos. O que acontece quando a gente une esses tratamentos? A gente une a suplementação via oral com, né, que é o uso interno, com o uso externo também, o uso tópico, e isso é potencializado pelos procedimentos. Sim. Então, assim, são coisas que são casadas, né? E outra coisa que sempre me perguntam muito no dia a dia, que eu acho importante falar, é porque as pessoas sempre perguntam, o que é melhor para tratamento capilar? É melhor utilizar tópico, né? É melhor só passar, só fazer o tratamento tópico, ou você indica tomar algo de uso oral, uma vitamina, tá? Como a gente já falou aqui, não é só sobre vitamina. Então, o que é importante para todo tipo de tratamento, se tratando em cuidado dos fios, do couro cabeludo,
O que é importante? É tratar as duas coisas, sempre. Isso. Um potencializa a ação do outro. Exatamente. Então, assim, o uso oral sempre tem que ser associado com o uso tópico. Isso dá um resultado extraordinário. Associado, então, com os procedimentos, é que a gente vai ter um resultado ainda melhor. A gente tem ali uma potencialização dos ativos, dos fármacos. Então, assim, uma coisa que eu sempre costumo falar até para os meus pacientes eu vou tomar alguma vitamina, doutora? Calma, vamos ver os seus exames, vamos ver como é que tá os seus níveis. Porque, assim, você pode até falar com mais propriedade do que eu. A gente, quando faz qualquer tratamento, tanto estético ou tratamento médico, com nutricionista, a gente precisa saber como estão os níveis daquele paciente. Se ele é um paciente que ele tá, às vezes, com uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de vitamina B12, uma ferritina baixa, ele vai ter um quadro de queda de cabelo. Às vezes, assim, não naquele momento, mas depois o corpo ele vai sinalizar que aquilo não está bem, que não tá tudo certo. Sim. E aí é onde entra também, a gente fala, o acesso aos suplementos, né? De uma forma, hoje a gente tá tendo a internet, ela é muito benéfica, mas os pacientes, eles acabam também fazendo o uso de forma indiscriminada dos medicamentos, dos suplementos. E vale ressaltar, você pode falar também, que a hipervitaminose ali, a quantidade excessiva de vitamina dos níveis vai fazer com que o paciente também tenha um desequilíbrio ali no organismo, no intestino, e pode contribuir também para a queda de cabelo. Sim. E aí eu sempre falo, paciente, eu não vou tomar nenhuma vitamina? Bom, primeiro vamos ver os exames, vamos ver como é que você tá, para depois a gente partir para essa parte. Então, assim, eu falo, não compre coisas que você vê, assim, muito na internet, sem orientação de um profissional. Porque muita coisa a gente sabe que não é ali benéfico para o paciente. É verdade. A gente entra, eu falo muito na consulta, no Instagram, não compre medicamentos ali que são prontos. Por quê? Porque o que vem pronto, ele não tá ali adequado para você. Aí entra exatamente o que você falou. Sim. A fórmula para minha tia, para minha mãe, para minha prima, tá funcionando para uma, não quer dizer que vai funcionar para outras. Então, entra na parte mesmo de tratamento. E tem os medicamentos mais individualizado. conhecidos também, né? Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar, o minoxidil, o finasterida, né? E as pessoas, elas utilizam isso também de forma indiscriminada. Muitas vezes elas não se atentam, por exemplo, um processo inflamatório, né? A questão androgenética que está envolvida também. E a quantidade, né? Eu já vi gente, por exemplo, utilizando a doutora vai saber exemplificar melhor aqui, mas a quantidade de finasterida para um determinado tipo de doença, que na realidade ela foi designada para uma doença, e a pessoa utiliza, pessoa utiliza aquela dosagem para aquela doença, só que a dosagem para a queda capilar é totalmente diferente. Completamente. Isso. E a gente também não Não pode sabe, descartar às vezes, se realmente os efeitos colaterais Exatamente. que esse medicamento traz. Aí, aproveitando o gancho aqui do Dr. Paulo, que ele usou uma palavra que eu gosto muito de usar nas minhas aulas, que é a parte que a gente fala de homeostasia, né? Essa homeostase, ela só é adquirida quando você realmente tem tudo em equilíbrio, tudo em adaptação. Então, como você falou assim, para eu traçar um tratamento capilar, é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, o pessoal que está em academia, que usa o que o colega usa. E aí ele acha, mas se meu colega teve esse efeito no ganho de massa, eu também vou ter. E a gente sabe que não é assim. Cada fármaco atua, né, de uma forma individualizada. E aí existe realmente o conjunto. Por exemplo, às vezes a pessoa está com anemia, não sabe que, né, tem uma hemoglobina baixa, menor que 11,5, eu diria que acima de 11,5 não vai te causar nenhum mal. E aí tem essa questão, e eu sempre falei, principalmente para o pessoal da nutrição, às vezes você quer prescrever um tratamento, mas antes eu preciso pedir um exame, e às vezes o exame laboratorial é caro, e aí o cara fala, poxa, eu tenho que fazer um tratamento capilar, eu tenho que fazer um acompanhamento nutricional com um nutricionista, mas eu não tenho dinheiro para isso. E aí a gente sabe, isso é um pouco, acho até, vamos dizer, traumático, né, para o cara que está ali tendo uma perda de
de cabelo excessivo, de fios excessivos, e fala, caramba, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar o tratamento da doutora Roberta ou do doutor Paulo, eu tenho que fazer exames para ver se, como eu disse, será que a vitamina B12 está dentro da taxa de normalidade? Vitamina D, que na verdade é um hormônio, né, que a gente chama de vitamina D e ficou, né, a gente sabe que é o hormônio D. Depois você tem ferritina, tem o cortisol, né, então todo mundo hoje entende que o cortisol é um exame que é um marcador que aumenta quando você está com crise de ansiedade ou depressiva. Que inflama, né? Que, se você não dorme direito. E depois entra no que a gente fala que é o que o povo quer mesmo ouvir, que é a parte dos esteroides anabolizantes. Porque aí o cara quer ir para academia, ele quer crescer, mas ele não quer ter perda de cabelo. E aí, como é que faz? Agora, aí eu vou jogar uma bola para vocês, mais para o Dr. Paulo e o Dr. Roberto aqui, que estão trabalhando com isso. E aí, tem como reverter vamos dizer, uma calvície, assim, de forma satisfatória? Bom, hoje a gente tem diversos recursos que a gente consegue ali utilizar. Quando o paciente ele vem na consulta, a gente consegue fazer o exame de tricoscopia, que é o exame que a gente olha o couro cabeludo desse paciente. É muito difícil a gente olhar para o couro cabeludo do paciente e falar, bom, tem jeito ou não tem? A gente precisa fazer esse exame. Por quê? Com esse exame, que ele tem uma lente de aumento do couro cabeludo, a gente consegue ver se ainda a gente consegue estimular o crescimento capilar, se tem fios ali que estão tendo o afinamento mesmo, que é indicativo da calvície, se tem fios em fase anágena, que é o crescimento dos fios. Então, é difícil a gente falar assim, bom, tem jeito ou não tem? Primeiro a gente precisa fazer realmente um exame. Depois que a gente faz esse exame, tem hoje diversos tratamentos, diversos recursos. Tem também os tratamentos que são injetáveis, aí entra a mesoterapia, o microagulhamento, que é o MMP. E a gente tem também fotobiomodulação, que são os dos lasers, capacetes. Então, hoje tem diversos recursos que pode utilizar. Tem também tratamentos que são de uso tópico, que aí, dependendo da indicação, a gente pode passar alguns medicamentos, talvez o minoxidil ou a finasterida, que ajuda a controlar um pouco esse processo de afinamento. Tem outros antiandrogênicos também. Sim, tem fatores de crescimento. Os fatores de crescimento. Atuar em cada fase ali. Isso. E tem uns antiandrogênicos também de forma natural, né? Os óleos essenciais também. Isso. Então são muito interessantes. Que dá pra fazer blends, né? Isso. Você não quer utilizar, por exemplo, um medicamento que tem mais efeitos colaterais e você parte para essa parte de óleos essenciais, a mais integrativa mesmo. A doutora falou, o Joca tinha perguntado, tem cura, tem jeito? A gente tem que analisar, né, obviamente, e saber identificar até que ponto ela é cicatricial ou não. Em outras palavras, até onde tem jeito ou não. Às vezes você vai ter que partir mesmo para o transplante. Mas na maioria dos casos, quando a pessoa já começa a sinalizar que ela está com esse afinamento dessa haste capilar, não é uma coisa que acontece do dia para o outro, a não ser que seja um outro tipo de alopecia, por exemplo, né? Se fosse um areata, por exemplo. Vai acontecer do dia para o outro. Ele vai dando sinais de forma paulatina. Então, a gente consegue, às vezes, muitas das vezes, reverter isso de forma muito eficaz, realmente, e a gente consegue realmente ter bons resultados. Então, mas assim, o que é importante? Não é fazer qualquer tipo de tratamento simplesmente porque você viu na internet. Porque vão ter alguns tratamentos que você vai fazer que você vai piorar o quadro. Exatamente. Tá? Então, se, por exemplo, você tem um quadro de alopecia androgenética, que é basicamente, gente, que a gente tem que falar também de uma linguagem mais, não informal, mas uma linguagem mais acessível para todo mundo entender. Você tem uma calvície ali, né? Porque seu pai teve, o gene da sua mãe também veio. Se você começa a simplesmente fazer um tratamento genérico e você não identifica, por exemplo, que você tem um outro tipo de alopecia associado, tá? Porque às vezes acontece de ter outros tipos de associação. Isso. Ou se você não sabe, se você tem um processo inflamatório importante, você vem, por exemplo, com o microagulhamento, que é uma técnica super difundida já, tem muito artigo científico, muita gente já faz. Se você vem com o microagulhamento e você sobrepõe aquela inflamação, você pode piorar. Né? Então, primeiro você reduz a inflamação, para depois você tratar. Então, é uma coisa que a gente sempre vê, eu vi na internet, funcionou para fulano. Realmente, assim, é uma técnica
né? Já muito vista na literatura, a gente sabe que tem realmente uma eficácia, mas se você é uma técnica supostamente simples, mas se você não sabe identificar, né, que tipo de alopecia que você tem, você pode piorar. Né? As alopécias, elas podem ser tanto cicatriciais quanto não cicatriciais. Quando parte para esse processo de cicatricial, aí você tem que realmente entrar com a terapia um pouco mais intensiva. Né? Então, quando ela é um pouco mais simples, que são não cicatriciais, você consegue reverter de uma forma muito mais interessante, mais rápida. Mas se você tiver inflamação, você piora. Não sei se você já pegou esses casos. O paciente compra o rolinho do microagulhamento, já chega isso é lá, terrível. pega o minoxidil, que compra ali na farmácia, passa no Em cabelo casa. e vem microagulhando. Nossa, é incrível. Eu já gente, peguei não faça isso. pacientes que fazem isso, eu falei, não, gente, por favor. E viu na internet. Uhum. Então, assim, independente eu tô ali na internet, tô com queda de cabelo, eu vou lá no Google, vou falar que eu tô com queda de cabelo, o que é bom pra isso? Então, assim, por mais que você escolha um tratamento medicamentoso, um tratamento clínico que tem que ser feito com um profissional, você não tá ali inerente aos riscos, né? Uhum. Claro. E muito desses tratamentos que são feitos em casa ou que eu vou na farmácia, compro o medicamento, pelo fato de ter o livre acesso, não quer dizer que vai resolver o seu caso, igual o Dr. Paulo falou. Pode até piorar, né? Sempre quando a gente vai fazer qualquer abordagem com o paciente, a gente precisa analisar ele como um todo. Então, assim, é o que eu sempre falo. O cabelo, ele assim, quanto mais você vai investindo nele, mais ele vai ficando melhor. Isso não quer dizer que você tem que investir, por exemplo, num tratamento. Às vezes, assim, você usar um bom shampoo, lavar o cabelo com mais frequência, você evitar dormir com ele molhado, evitar ali, depois da atividade física, prender o cabelo. Isso tudo afeta também a nível de couro cabeludo, a nível também de haste capilar, que é os fios, né? Então, assim, o cuidado é o básico que funciona. Uso de química, né? Uso de química, Uso de de alisantes. excesso, né? Então, assim, é o básco que funciona. A gente Bom, já chegou isso. pra mim, paciente com couro cabeludo queimado ali, né? Que era Isso. bem ferido. A gente fala queimado com aquele nível de inflamação muito alto pós-química. E esse é muito comum, aquele nível de Muito descamação muito Isso eu alto. já tive, inclusive, um relato, né? Pessoal, que eu tive esse problema com relação à progressiva. E me deu uma alergia, assim, enorme. Além de fechar a glote, minha cabeça ficou completamente tomada por várias cascas, assim, como se fosse algo que tivesse realmente causado diversas feridas. Sim. Então, essa questão é importante. A gente vai como se fosse, tô cuidando do meu cabelo, tô arrasando, mas no final das contas a gente tá atrapalhando, né? Eu tava pensando aqui, quando você fala no autocuidado, né? Comprei sei lá, um Dermarole, tô fazendo com minoxidil. Só que as pessoas também não entendem, como você fala assim, né? Eu sempre falei muito isso na aula de microbiologia. Quando você dorme com o cabelo molhado, você gera os 3 fatores propícios para crescimento fúngico, né? Então, você tem ali calor, você tem umidade e tem oxigênio. E aí, imagina, se você vai um profissional que não tem uma expertise de fazer uma avaliação no seu couro cabeludo, desse, olha, isso aqui, antes da gente começar a tratar a queda capilar, vamos tratar a doença fúngica. E às vezes isso pode complicar, como você disse, né? Com certeza. E muitas, assim, das alterações capilares, por exemplo, uma dermatite, ela tem um fundo fúngico, às vezes até mesmo ali fúngico, até mesmo pode dar micoses também no couro cabeludo. Então, aí que entra também a parte A microbiota tá desequilibrada. Isso, desregula a microbiota. Então, assim, se eu desregulo a pele do couro cabeludo, eu vou ter alguma alteração ali capilar. Então, se eu fico assim, eu durmo com o meu cabelo molhado, era um hábito que eu tinha, mas eu não sabia. E aí, quando eu comecei a entrar na área da tricologia, eu falei, meu Deus, o meu couro cabeludo coçava, ele ficava mais oleoso, eu falava,
eu tive a sensação de que eu lavei o cabelo, mas que ele ainda tá sujo. Uhum. Porque às vezes você dorme com o cabelo Eu molhado. também já fiz muito isso. E aí você acorda no dia seguinte com o cabelo oleoso, estranho, ou com uma coceira, e você fala, mas eu lavei o cabelo ontem. Mas a Aí gente você vai e lava de novo, Isso, né? aí você lava de Aí novo. Fica lavando. E você fica lavando ali, então a É gente igual a fala, pele com bom, acne, né? isso. Você vai cada vez lavando mais, ela vai produzindo mais sebo e ela vai Isso. cada vez inflamando mais. Inflamando E mais. você só precisava regular a microbiota. Aí eu parei com essa prática de dormir com o cabelo molhado. E assim, eu reparei que diminuiu a minha queda, diminuiu a minha oleosidade, diminuiu a coceira. Uhum. Então, eu tirei o que tava inflamando o meu couro cabeludo. Então, assim, acontece muito também, às vezes a gente tá com algum problema capilar, a gente sabe o que tá acometendo ali, às vezes, seja um fator emocional, um fator ligado à alimentação, à parte hormonal, e a gente continua fazendo. Aí eu mesma não sabia, mas quando eu descobri, eu falei, bom, não vou fazer mais. Uhum. Então é importante a gente ter essa consciência também, Sim. igual você falou do seu relato com progressiva, que é uma Uhum. escova ácida. É uma prática que muitas mulheres têm. Não só as mulheres, alguns homens também têm essa prática, porque querem um cabelo mais liso, enfim. E isso causa um dano no couro cabeludo, desregula pH, desregula ali a microbiota do couro cabeludo. Então, grande parte dos pacientes, eles vão apresentar uma queda de cabelo relacionado a isso também. Uhum. É verdade. Com relação à ansiedade, né, puxando aqui um gancho ao emocional, por vezes é interessante fazer até o que o Joaca falou mesmo, da questão de você analisar e tratar primeiro, né? Ele falou sobre a questão de tratar primeiro a questão fúngica ali, a síndrome fúngica. Então, o emocional é a mesma coisa. Tem que tratar primeiro o emocional. Então, por exemplo, chegou um paciente, está com relato queda capilar. Muita gente vem até a mim falando que está com queda capilar. Você pode fazer uma fórmula para medir vitaminas? Então, não é assim, né? Por quê? Se for o emocional, o que a gente vai tratar primeiro? O emocional. Então, a gente vai partir ali para fitoterápicos, para nutracêuticos, produtos mais naturais mesmo, uso de óleos essenciais com aromaterapia, enfim, para a gente tratar a ansiedade. E junto com a ansiedade, a primeira coisa que desregula é a microbiota. Sim. Então, são duas coisas que a gente vai tratar primeiro para essa queda capilar emocional, né? A gente trata o emocional com as fórmulas para ansiedade, aumento da ingestão de chás também, de chás que são calmantes, tem essa ação relaxante, e também a utilização da suplementação. Então, realmente, tem que tratar primeiro a ansiedade, aí trata a microbiota para que ela possa absorver bem, como o doutor Paulo falou, absorver bem os nutrientes que forem ser administrados depois disso. E o que não nos compete indicar, né? Assim, indicar para um ou para um psicoterapeuta, por exemplo, para um endócrino. Sim. Então, vai ter momentos que a gente vai realmente precisar desse acompanhamento multidisciplinar. E é importante, a gente como profissional, a gente ter mesmo aliados. A gente ter ali uma boa relação profissional com os nossos colegas, com outros colegas de profissão. Porque assim, é o que eu falo. Todo profissional, ele tem o seu limite de atuação. Sim. Eu posso ir até aqui. E eu falo muito para os pacientes. Eu consigo ir até aqui com você. Uhum. Passou daqui, a gente vai para um psicólogo, psicoterapeuta, vai para medicamentos que entra a parte farmacêutica, que são mais naturais, que são mais ali acessíveis também para o paciente. Muitos pacientes, você pode até falar com mais propriedade, não querem usar medicamentos que são ali muito fortes, querem algo melhor para que não vai fazer efeito colateral durante muito tempo, tipo assim. Então, é o que eu sempre falo, a gente precisa sempre um do outro. A gente sempre tem que estar ali junto. Manda o exame laboratorial, por exemplo, Joaca. Olha, esse paciente aqui tá apresentando, às vezes teve dengue, teve covid, alterou série branca ali do hemograma, série vermelha. Então, a gente fala, gente, a gente sempre tem que fazer o trabalho junto com outros profissionais. Eu, por exemplo, para fazer o meu trabalho, vou indicar alguma fórmula para o paciente. Aí eu vou falar, doutora Aline, oi. Então, como é que a gente pode fazer? O paciente tem alergia, tem alguma coisa. Então, assim, a gente sempre tem que estar trabalhando em conjunto. É verdade. Que a gente tenha o bem-estar ali do paciente como um todo. E sempre com calma e com cautela também, Isso. né? Também. Tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo, já quer iniciar com microagulhamento, argila, óleo essencial. Gente, vamos com calma, porque assim... É etapa. E também entender, às vezes, o teu paciente, né? Como é que você está tratando ele.
Porque às vezes a pessoa pode desenvolver um quadro de alergia, né? Às vezes aquela Sim. terapia ela pode ser muito intensa para o teu paciente, então você pode Ou também até mesmo piorar. para o momento, né? Pro Esse não era o momento, momento isso, adequado exatamente, para é. utilizar. É o que eu sempre falo, primeiro desinflama, depois você começa a tratar. Exato. A premissa básica, Aí desinflama tem primeiro. um problema que quem está nessa área tem que estar preparado, porque às vezes o cara fica, sei lá, vamos imaginar, ele fica 5 anos sem procurar uma ajuda profissional. E aí quando ele procura, ele quer que Acontece seja muito resolvida isso, né? para Demais. ontem, não é? É o 50 em 5, né? Exatamente. Ele Na quer verdade, curar- isso é em todas as áreas, né? 55 é boa. Eu trabalho muito com estética corporal e facial também, então a gente sempre fala é assim, isso que aí eu ia chega falar. alguém e fala, eu quero fazer um tratamento eu quero ficar com 20 anos, ela tá com 50, 60. Isso, então, a gente tem obviamente a tecnologia, Dá para né, melhorar. associada, mas e às vezes a pessoa ela quer ter um resultado que ela viu na internet, mas aquele resultado ele foi construído, né, em um dia, uma sessão. Só que os danos que ela teve, tudo que aconteceu ali com ela já veio de muito tempo. Né? Então, a mesma coisa da calvície, da queda capilar, né? Às vezes é uma queda que se arrasta há muito tempo. Agora, às vezes, ela começa realmente a ter um pouco mais de consciência sobre isso. E ela quer correr atrás do tempo perdido, mas não tem como, é um processo. E o nosso corpo, ele funciona, a nossa fisiologia, ele tem um tempo, né, para se regenerar. Então, você precisa, Exato. né, identificar isso e começar aos poucos. Então, tanto para os profissionais, quanto, né, porque a gente também tem que falar para os profissionais aqui também, né. Sim. Não queiram dar resultados imediatos, porque imediato não existe. Não. Né? Não O vai imediatismo acontecer. atrapalha, Só na atrapalha, verdade. porque são danos de muito tempo. Né? Sim. Então não dá pra você tentar É igual a reverter questão- danos de 10 anos em uma sessão. Não dá pra Isso, fazer é igual a questão corporal ali, do emagrecimento, por é. exemplo, né? Que é, eu quero fórmulas, emagreça 10 quilos em 5 dias. Nossa, eu vou tomar isso aí. Aí compra, não sabe o que é. Tantos problemas a gente já teve, a gente já viu por aí, né? De pacientes que tomaram medicamentos, tiveram problemas sérios, tiveram morte também por causa Sim. disso. Porque tá tomando medicamento que foi anunciado na internet, não sabe do que é composto, mas tá anunciando que eu vou perder rápido. A questão hoje, muito, é o imediatismo, né? Isso. Tem umas terapias que você fica o dia inteiro na clínica, né? Já ouviu falar? Aquela que você fica o dia inteiro, tipo 9, 10 horas, fazendo um monte de tratamento, a pessoa sai de lá desmaiando. Você sai desidratada, né? Ela perdeu medida, mas ela tá desidratada. Então acontece muito, a gente vê... Só uma curiosidade minha, assim, de repente, para quem vai nos assistir, né? Deve estar pensando ou se perguntando, será que fica caro um tratamento para reverter uma calvície? Você Olha. que já está na área aí e tal, você pega um paciente hoje, sei lá, que já está, né, aparecendo aqui o ápice já ralo, você acha que quantas sessões, normalmente o que você pode fazer, o que o Dr. Paulo pode fazer para amenizar esse... E o tempo, assim? Para começar a ver um resultado. Isso, porque a gente sabe que vai... A gente já sabe que é da questão de genética, que vai variar de um paciente para o outro. Mas eu queria só que entender e que o pessoal que vai nos assistir entendesse também um pouco, assim, de tempo de recuperação, de valor, quanto... Será que eu gasto muito? Porque às vezes a pessoa tem vontade e fala assim, eu não vou não, porque eu não vou ter dinheiro para pagar, porque isso deve ser muito caro. E às vezes nem é. E uma outra coisa que eu vejo muito falando, quando se fala de tratamento capilar e quando se fala de finasterida, é a questão das condições adversas, né? Que aí o pessoal fala, porque aí baixa a libido. Eu lembro quando eu estava na pós, e eu até cheguei a fazer uma aula com o Dr. Paulo, que quando a gente estava falando de tratamento, aí vinha uma mescla, por exemplo, aqui nessa mescla tem finasterida, aí quase ninguém queria usar. E que as pessoas não entendem que quando um fármaco vem dizendo assim, tem o efeito colateral, tais, isso quer dizer que eu posso tomar e ter todos, mas eu posso tomar e não ter nenhum. Aí, Pela forma que a gente sabe. também administra, né? A questão é justamente o que o Dr. Paulo falou também, a questão da dosagem, a forma de utilização. Hoje a gente tem já alguns outros medicamentos, igual medicamentos que vão sendo analisados, vão sendo mudados a fórmula química para que eles sejam melhores, mais absorvidos
mais biodisponíveis pelo organismo e que tenham menos efeitos colaterais. Então, hoje a gente tem a dutasterida no lugar da finasterida, que é o mais prescrito e que tem resultados excelentes, tem resultados melhores por ser mais absorvível, né, mais biodisponível, e por ter bem menos efeitos colaterais que a... E pode ser usado das duas formas, tanto oral quanto tópico. E tem os óleos essenciais também. Sim. Os óleos essenciais. Uma observação, assim, muitos pacientes do sexo masculino, quando chegam lá, mas doutora, você vai me passar finasterida? Porque eu tenho medo, porque o meu amigo usou, e aí ele percebeu que não funcionou ali, aí eu falei, bom, vamos lá. Cada organismo é cada paciente reage de uma forma igual você falou. Não é porque está escrito na bula que tem que estar escrito os efeitos colaterais, os efeitos adversos, que você vai apresentar todos aqueles sintomas. O nosso conselho, por exemplo, eu sou biomédica, então o CRBM, ele tem ali, a gente tem o limite que a gente pode passar. Bom, finasterida 1%, 0,25, 0,5. Eu, particularmente, eu passo uma dosagem baixa. Por quê? Porque eu quero ali ver como o paciente ele vai responder a esse medicamento e tudo. Mas, igual o Dr. Paulo falou, tem as opções naturais. Por exemplo, você pode usar sal-palmeto, que ele ajuda a controlar também ali 5-alfa-redutase, afinamento. Tem a actrizave também. Tem alguns ativos que são mais naturais, que fazem bem esse efeito. Então, eu dou a opção para o paciente. Bom, tem a opção do fármaco aqui, que pode acontecer alguns efeitos colaterais, mas isso depende do seu organismo, depende ali da concentração, da dosagem. E também tem a opção natural. Falo, qual que você acha que você tá mais ali à vontade para que você utilize? Porque a gente explica. E o bom é que a gente hoje consegue dar opções para os pacientes. Então, isso é uma vantagem também. E em relação também a valores, a sessões, assim, o que a gente pode... hoje tem diversos tratamentos, diversas possibilidades ali que a gente consegue. É mais barato que um transplante, tá? Exatamente. Imagino que muito mais. E assim, quando o paciente ele tem indicação, transplante, implante capilar, a gente realmente vai indicar ali para o médico para que ele faça avaliação, enfim. Mas hoje os tratamentos clínicos, eles são bem adeptos, os pacientes, eles gostam bastante do tratamento. Por quê? Porque ele vai ali prevenindo um pouco o avanço da calvície, a progressão ali da patologia, e também ele vai apresentando resultados. Na minha prática clínica, quando eu tô lá na clínica, quando eu tô atendendo os pacientes, eles perguntam, quanto tempo eu vou começar a ver resultado? Eu vou fazer o quê? 4 sessões, 6, 2, uma sessão por mês? Então, eu costumo falar, bom, vamos fazer um tratamento inicial aqui, às vezes com 4 sessões, com 6 sessões, você vem na clínica a cada 15 dias ou uma vez no mês, pra gente ver como o seu corpo vai responder. E assim... sessões que são acessíveis para o paciente, porque não adianta a gente querer colocar um valor que é muito alto, porque muitas das vezes o paciente, ele tá com aquele problema, ele vê o valor do tratamento, aí ele fala, meu Deus, mas isso é muito caro, porque hoje tem diversos profissionais cobrando diversos preços, e isso cada um vai de localidade, vai da condição dos pacientes também que você está atendendo. Então, assim, eu costumo deixar os meus tratamentos com um valor acessível. Eu também gosto. Porque, assim, eu acho que você ajuda o paciente. É claro que a parte financeira, ela é importante, mas o retorno do paciente, ele ficar feliz, ele ficar alegre, para mim é gratificante. Eu receber o paciente falar, nossa, doutora, tá respondendo bem, tá indo bem e tudo. Então, eu acredito que a gente tem que pensar realmente no próximo, né? Agora, essa é uma pergunta que sempre me fazem, tanto os pacientes quanto os alunos. Depois de quanto tempo eu começo a ver o resultado e por quanto tempo eu vou tratar? Depende muito da alopecia, obviamente, depende muito do tipo, né, de queda, por exemplo, que você está tendo. Se for uma condição genética, a gente sabe, né, que infelizmente ela não é uma condição crônica, né? Você precisa tratar aquilo ali pelo resto da vida. Obviamente, o espaçamento entre as sessões vai ser menor, depois que você atinge um certo grau de evolução do teu quadro, né? Você vai diminuir o espaçamento, mas infelizmente às vezes você vai ter que tratar aquilo pelo resto da vida. Eu sempre falo, gente, você vai pra academia, né? Você faz a atividade hoje, amanhã você já tá marombado, igual o Joaca aqui? Não, né? Joga falta muito aí, né? Claro que não.
E se você para de fazer, você também não vai, né? Você vai ter uma Sim. perda daquilo que você conquistou, todo mundo sabe. Então, É. o tratamento capilar, muitos deles é a mesma coisa. A gente tem um eflúvio, quando a gente consegue equilibrar o quadro de eflúvio, que é o eflúvio é quando você tem algum quadro de, ou um desequilíbrio ali nutricional, alguma coisa assim. Quando você consegue equilibrar, beleza. Aí você consegue dar alta para o paciente, tá tudo certo. Agora, quando são quadros crônicos, uma areata também, quando você Sim. consegue controlar, você consegue dar alta de boa. Agora, quando é um quadro crônico e está envolvida a questão genética ali, então, infelizmente, às vezes é uma coisa que você vai ter que tratar. Mas assim, calma. Você não tem que nos dar um rim, não, para Sim. fazer o tratamento. Então, É um assim, negócio tranquilo. Mas, e as sessões, elas vão se espaçar mesmo depois de um tempo. e teve uma pergunta que a gente recebeu também com a interação que a gente fez com os seguidores, que perguntou se podia ter 2 alterações juntas. Por Pode. exemplo, eu posso ter calvície, uma queda de cabelo? Sim. Um tipo de alopecia não quer dizer que você não vai ter o outro. Uhum. Por exemplo, hoje é muito comum, até olhando bastante os pacientes, o paciente está apresentando um quadro de eflúvio telógeno, que é a queda dos cabelos, e às vezes uma alopecia androgenética, uma calvície. Então, assim, É muito eu comum sempre isso. costumo falar, queda de cabelo não causa afinamento. Muita gente acha. Uhum. Eu sempre falo. O paciente fala, bom, eu tô com queda de cabelo. Meu cabelo, mas ele tá mais fino, ele tá esquisito, ele não tá do jeito que tava. Uhum. Eu sempre pergunto, como é que era seu cabelo antes? Porque no início mesmo da vida, por quê? Porque algumas alterações, calvície, por exemplo, vai tendo ali a progressão com o passar do tempo. Então, muitos pacientes confundem. Bom, eu tô com queda de cabelo, mas por conta dessa queda, eu perdi volume de cabelo. Aí a gente fala, bom, se você perdeu volume, entra muito a questão do eflúvio, que é a queda do cabelo. Ou então o paciente fala, não, meu cabelo tá mais fino. Aí você fala, bom, se meu cabelo tá mais fino, aí entra vários fatores que podem causar. Sim. Entra a parte hormonal, entra a parte da qualidade do sono, entra a parte se você faz reposição de algum hormônio, às vezes ali. Muitas A mulheres questão do também. próprio envelhecimento também, Isso, né? do envelhecimento. Tem questões que são intrínsecas, né? Então Isso. não tem pra onde correr. Então, assim, muitas pacientes, assim, também quando chegam até uma certa idade, começa a ter a menopausa, então o cabelo ele começa a afinar, tem uma baixa ali, né, dos hormônios, então o paciente fala, bom, tá ficando mais fino, e com isso, essa variação hormonal, vem a queda de cabelo. Agora falando, sabe que veio uma coisa interessante agora, a gente conversando e que eu fiquei pensando, que quando a pessoa faz o uso, por exemplo, de esteroide anabolizante, vamos fazer, usa testosterona. É engraçado que cresce cabelo em tudo que é lugar, inclusive nas costas, e aí, por incrível que pareça, né, cai da cabeça. Que Tudo você está ligado com receptor. Não queria, receptor, né? é diferente. Infelizmente, aí, a gente tem um receptor onde a gente não queria ter, basicamente. Não, No local que a gente não queria. E a questão também do próprio couro cabeludo, né? Que aí você fica mais tem, oleoso, né? Mais... Mas seria interessante, né? Se você, por exemplo, se você usa finasterida, você tem um efeito sistêmico, né? Uhum. Também Sim. não, eu quero fazer crescer minha barba. Não vai crescer sua barba. Tem um efeito mais O minoxidil, ele também tem uma função mais sistêmica. Agora, engraçado que testosterona, ela não faz isso, né? Ela faz uma Agora, uma só troca, respondendo uma questão que você tinha comentado. Obviamente, gente, eu não sou médico, eu não estou prescrevendo nada aqui, tá? Mas é porque é uma coisa que é uma informação que já está muito difundida mesmo. Se você olhar na internet, todo mundo já sabe disso. A questão da finasterida, né? Tem um problema com a questão de libido e tudo. O que acontece muito, vamos lá. Basicamente, se você for na farmácia, vão ter 2 dosagens, né? 1 miligrama e 5 miligramas. Sim. Geralmente, de 5 miligramas, ela não é a indicada para tratamento de alopecia androgenética. As pessoas, elas têm a mania de falar assim, 5 miligramas está mais concentrado, eu vou tomar, vai servir, vai ser melhor. Só que é o contrário, tá? O efeito colateral dela vai ser maior e não necessariamente a eficácia dela. Eu só tô falando isso porque realmente é uma informação difundida. Eu não tô pedindo para ninguém na farmácia comprar nada, tá? Não, mas é porque realmente, inclusive, foi uma dúvida que eu recebi. Eu tomo finasterida e tudo.
E já vi muitos alunos falar, já vi inclusive público feminino. Eu fui na farmácia, comprei uma finasterida de 5 miligramas, porque 5 miligramas, obviamente, vai ser mais concentrada do que a de 1 miligrama, vai ser melhor, vou ficar com o cabelo maravilhoso. Gente, Só que essa é a mesma questão ali da melatonina, exatamente né? o contrário. A mesma coisa da melatonina. Muita gente toma, eu quero uma melatonina de 3 miligramas. Vai ficar em estado de alerta a noite inteira. A maioria das pessoas, porque rebote, né? tá com cortisol alterado, vai mexer no cortisol, melatonina com cortisol, não vai dar certo, né, inversamente proporcional ali. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, na verdade, analisar e ir um profissional habilitado para que ele possa prescrever. Claro que hoje tem livre acesso, né? Mas a gente já vê vários estudos da melatonina. O estudo da melatonina mostra que a melhor utilização dela é de mais baixa, 0,21 miligramas. Então, a questão... A dutasterida também. Da dutasterida. Era isso que eu ia falar. Coloca uma dosagem mais baixa. Dose também. mais baixa. Não precisa alta. Que ela já tem um potencial ali de ação. Isso. Só que, infelizmente, esse livre acesso acaba, né, causando esse tipo de problema. E até, gente, é um problema de saúde pública, se você for analisar, né? Então, tudo bem. Que bom que a gente tem algumas medicações né, mas... Agora, esse descontrole, realmente, esse uso indiscriminado... até atrapalha o quadro, né? É igual a biotina, por exemplo. A biotina, quem não toma... tô com queda capilar. Toma biotina. Toma biotina. Usa minoxidil. Usa minoxidil, toma biotina. Não, né? E aí, o que acontece? Aquela questão que a doutora falou da hipervitaminose. A gente viu casos agora recentes, né? De pacientes que tiveram diversos problemas, né? Porque tomou hipervitaminose. De vitamina D, mas tem muita gente aí tomando né? complexo B em excesso, né, injetável. Então, o que dá um problema aí também, porque vai reverte e o que acontece? Tem organismos que dão acne. Sim. Acne nas costas, acne estoura no rosto mesmo. Então, você está cuidando de uma coisa, tendo outro problema, porque não precisa do excesso. Então, o que a gente precisa trabalhar sempre com todos os pacientes é o equilíbrio. Sim. A gente precisa de equilíbrio. Equilíbrio na suplementação, né? Equilíbrio nos tratamentos, né? Nada exacerbado. Então, o equilíbrio, ele traz resultado. O excesso, não. Exatamente. E assim, por mais que seja uma vitamina, se eu tomar muitos comprimidos ou muita quantidade, não vai ter nenhum problema. Aí é onde os pacientes pecam, né, também. A questão do fitoterápico. Sim. Mas é de planta. É natural. Mas Então, eu posso, né? Então, eu posso usar à vontade. É nutracêutico, é de frutos. E aí, eu posso usar à vontade também. Não é assim, gente. É assim. E outra coisa, que muita gente não sabe, os fitoterápicos, eles também têm interação, tá? Ele não é só o medicamento que tem interação com outro medicamento. Não. Sim. Existem diversos tipos de interações, que inclusive, é até um assunto legal para um próximo podcast. Falar sobre as interações. Por quê? Porque hoje a gente tem interação medicamento-medicamento, medicamento fitoterápico com fitoterápico nutracêutico e fitoterápicos com alimentos, tá? Então, por exemplo, você tomar um medicamento ou um fitoterápico com um suco de laranja, isso interfere na absorção dele, tá? Então, tem assim, o suco de laranja, o leite, né, que antigamente era falado totalmente contrário, você tem que tomar com leite para não doer o estômago. Tem medicamentos que tem que ser tomado com leite, a indicação é essa, para que realmente não tenha um efeito rebote. Mas quais são esses medicamentos? Eles não sabem, a maioria das pessoas não sabem. Então, eu acho um assunto bem importante relembrar e reforçar. Não é porque é natural que pode ser usado de forma exacerbada e comprar e ficar utilizando aleatoriamente. O problema, às vezes, não é nem o paciente não saber, porque, obviamente, ele tem todo esse direito. Sim. O problema é o profissional não saber. Esse é o maior problema. É você indicar aquilo para o paciente e não ter, às vezes, uma propriedade para passar. Uma questão ética, a gente não vai falar, não vai citar nomes, mas já aconteceu, assim, de profissional, de ver profissional, por exemplo, fazendo um microagulhamento num caso de psoríase.
A psoríase, né, ela não estava tão aparente no couro cabeludo, ela estava mais aparente em outras partes do corpo. Mas a pessoa tinha um quadro de psoríase, né, uma descamação, uma inflamação importante. Vamos fazer microagulhamento, porque, como eu acabei de falar, uma coisa é a pessoa que está lá, não tem conhecimento, ela vai na internet, ela vê que o microagulhamento é bacana. E ela não vai ligar, né, que a psoríase tem alguma coisa. Agora, outra coisa é o profissional que vai e tenta. Então, assim, gente, muita responsabilidade nos tratamentos de vocês. Paulo, tem uma coisa que eu falei muito nas minhas aulas, tanto na época de Unip, Uniplan, é que, vamos pegar assim, de maneira geral, a maioria dos casos, o brasileiro, né, ele não tem certas culturas. Então, por exemplo, o brasileiro não tem cultura de fazer check-ups de exames. Seja uma vez por exame. Faz exame, sei lá, uma vez por ano. O brasileiro, às vezes, não tem check-up, por exemplo, homem não tem cultura de, por exemplo, a urologista, igual as mulheres fazem prevenção. Sim. Então, assim, quando alguém pensa em fazer alguma coisa, ou quer fazer uma dieta, ou quer fazer um tratamento, ou quer ir para uma academia fazer musculação, eles não procuram um profissional. Eles vão porque o colega foi, porque o amigo da academia foi. Então, essa falta de cultura, às vezes, é que atrapalha, que ao invés de melhorar o quadro, e aí sim pode piorar, entendeu? Infelizmente, a gente também não é só uma questão cultural, é uma questão socioeconômica, Sim, né? também. Infelizmente, olha, eu querendo militar aqui. Não tô militando, não, gente. Mas assim, de fato... É uma assim, realidade. É uma realidade. É Infelizmente, verdade. a gente tem... Então, assim, aqui é para desmistificar que a terapia capilar, obviamente, tem preços e preços, tem profissionais e profissionais, mas é uma coisa que pode sim ser acessível, tá? Mas, infelizmente, essa questão da saúde, né, de questão de você procurar fazer exames, a gente sabe que realmente a gente enfrenta um problema muito grande. Às vezes você tá doente, você tá sentindo dor, você vai no hospital, você não consegue atendimento. Imagine você fazer um exame, né? E às vezes também tem a questão do plano de saúde, que não, né? Então a gente tem toda uma questão. A gente até entende, mas assim, gente, não se automediquem e não façam coisa só porque o colega fez, porque sua irmã fez, tá? Então, é isso. Então é cultural, E social e E econômico. econômico. Mas a gente sabe que dá para fazer com preço mais acessível. Sim, A gente que está na área, a gente sabe. Uma coisa que eu vejo muito, assim, eu vejo que a estética em si, o tratamento capilar não deixa de ser estético, é bem elitizado, né? Tem procedimento que daria para dar uma diminuída. A gente sabe que em alguns casos dá para fazer, mas que o pessoal... A gente enfrenta também um problema da indústria, né? Porque às vezes um certo tipo de equipamento, sei lá, se é para estética, geralmente ele é mais caro. Então a gente, infelizmente, vai ter que repassar isso, né? Então é complexo. Não vamos entrar nessa seara. E aí? Bom. Algo mais que você gostaria de colocar? Alguma dúvida? Sentir de alguma dúvida? Não, o que vocês acham? Acho que das dúvidas que eu respondi, que eu recebi, eu já dei uma respondida, assim, também. A gente interagiu bastante. Agora, o meu recado vai para os profissionais, né, que sentem que precisam realmente colocar isso no seu dia a dia, né, que acham realmente interessante, que realmente é um problema que a gente vem enfrentando aí, muita gente tem problemas capilares e tudo, e até mesmo para você que quer evitar, né, quer realmente cuidar, quer ter uma boa saúde capilar. A gente está lançando a pós em tricologia, não é, Joaca? A gente está lançando a pós em tricologia com esses profissionais aqui que estão aqui, estão reunidos aqui. A gente Sabidos no assunto. A gente tem uma ampla, uma vasta, né, conhecimento na área, mas não só isso, a gente atende também em clínica, a gente apresenta alguns resultados, a gente apresenta resultados. Então, queria que você... de caso, Estudo né? de caso. Então, eu queria que você falasse um pouco aí, Joaca, sobre eu queria ser apresentador, né, gente? Falar sobre o lançamento dessa pós aí que a gente está fazendo. Então, a doutora Roberta me procurou e né, com essa vontade, né, com essa sede de formar mais e melhores profissionais, expandir o conhecimento e experiência dela, né, nessa área da tricologia. E aí, né, eu sempre falei que as portas do Isaac sempre vão estar abertas, principalmente para os profissionais que querem entrar e
e trabalhar, assim como eu já falei para a Aline, a gente ainda, lá na frente, ainda vamos fazer alguma coisa na farmácia magistral, suplementação, prescrição. E a gente então a gente pensou muito no tempo, né, de qual tempo seria essa pós, Sim. um ano e meio. A gente sabe que tem muito conteúdo, mas hoje tudo bem extenso. Bem extenso, mas vê que hoje os alunos procuram algo mais dinâmico e mais enxuto, né? Então, hoje no Isaacs nós Mas temos... sem perder a qualidade, tá? Exatamente. Hoje bem claro. Exatamente. Não, hoje no Isaacs nós temos algumas poses que funcionam no sistema híbrido, que tem videoaula. Por exemplo, na pós de hematologia, nós já estamos na 12ª turma. Então, assim, vê que é um formato que tem funcionado bem. E eu acho que a tricologia, no formato também de 6 meses, vai funcionar bem. Você pode... Porque acho que tem videoaulas que você consegue atingir o objetivo que você realmente queria passar para o aluno, sem deixar perder essa qualidade da teoria, da prática e, né, de mandar o profissional para o campo de estágio, que aí ele aprende fazendo. Porque muita gente faz uma pós em tricologia, mas não sabe nem o que é um tricoscópio, não sabe nem usar um tricoscópio, e a gente sabe que começa por ali, né? Por ali. O momento da anamnese. Antes de qualquer tratamento capilar, é importantíssimo realizar exame de tricoscopia, microscopia. E então, saber assim, identificar, não são imagens soltas ali, você sabe identificar, né? O exame de tricoscopia é o que vai definir a sua conduta como profissional. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um microagulhamento? Eu posso fazer uma intradermoterapia? Esse paciente está com o couro cabeludo inflamado? Qual é a alteração? Então, assim, não é tão simples. Então, isso a gente vai ensinar. Isso é muito bacana. Eu, quando fui começar a atuar na área da tricologia, não tem muito tempo, mas, assim, eu não sabia usar um tricoscópio. E eu falei, como é que eu vou começar um tratamento sem ver o couro cabeludo? Às cegas, né? Às cegas. Então, assim, isso é praticamente como você dar um tiro no seu próprio pé. Então, talvez por isso alguns profissionais fazem e não tem resultado. E aí às vezes sabe, tem até um resultado piorado, né? Às vezes agrava o quadro. Ele sabe, nossa, mas eu usei lá, eu fiz o protocolo direitinho, eu usei fator de crescimento e não cresceu fiz aplicação, nada. fiz microagulhamento, passei tônico, Mas, mas como é que tá o couro cabeludo dele? Ele tá com inflamação, ele tá com psoríase, isso tudo... Como é que tá o intestino desse Isso. camarada? São aspectos que a gente avalia o paciente. Isso a gente vai... geral mesmo, né? O PCR ali do paciente, como que tá alterado. E a questão da tireoide também. Sim, a gente não É avalia. importantíssimo, né? Importantíssimo. Então, a gente sabe hoje que o T3 e T4 está ligado diretamente sobre os queratinócitos, né? Sim, T3 e T4, além de estimular a produção, a proliferação de queratinócitos, T3, por exemplo, inibe a apoptose, então, ou seja, não deixa o queratinócito morrer, entre aspas. Exato. Então isso são coisas importantes. E a nossa intenção é a gente preparar mesmo o profissional para ir para o mercado de trabalho. Eu, quando comecei, eu não tive, assim, tive que estudar muita coisa sozinha, tive que pesquisar. Era muito empírico, então, assim, não era uma coisa, tipo, que era acessível. Bom, como é que eu vou usar um tricoscópio? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou interpretar? E depois de um tempo que vai tendo ali um aumento dos cursos, dos profissionais se especializando nessa área, que a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Então, essa é a intenção mesmo com a pós. Ensinar... Era muito voltado também só a classe médica, né? Ficava muito restrito, Era né? restrito, então, hoje em dia, a gente tem os terapeutas capilares, a gente tem os tricologistas também, né? Para ajudar nesse processo. E como é que fica aquela história, aquele jargão que fala que é dos carecas que elas gostam mais? E aí? Olha, pergunta pros caras, porque ninguém gosta de ser careca, não. É uma luta. Há controvérsias. Então a gente também tem que desmistificar esse jargão aí. Eu também acho, viu? Ninguém hoje em dia. Verdade. E assim, durante muito tempo, os tratamentos capilares eram voltados para cirurgia.
Então, não são todos os pacientes, por exemplo, que pegam e têm a condição de fazer um procedimento cirúrgico. Eu não sei praticamente valores, eu acredito que deve ser alguns R$ 1.000 aí. Eu diria mais de R$ 15.000. Ah, sim, sem dúvida. Sim, então assim, não é todo mundo que tem uma capacidade, às vezes, de fazer um procedimento desse. E com as terapias capilares, com a tricologia, hoje, a questão da calvície, ela não ficou mais só uma questão, tipo assim, estética. Sim. Ela ficou uma questão, assim, também de saúde. É porque isso Porque impacta também a isso questão de impacta autoestima, na nossa né? autoestima. A questão psicológica. E outra coisa que você falou é que a gente tem, obviamente, às vezes a cirurgia ela vai ser indicada, mas o nosso trabalho, muitas vezes, é preparar esse terreno, Exato. né? É preparar esse couro cabeludo para fazer a cirurgia e muitas vezes a gente também tentar reverter um pouco para que a cirurgia ela seja menos agressiva, né? Para que você precise transplantar menos folículo, né? Sim. Então, assim, e depois também do transplante, a gente também cuida. Então, a gente também tem um trabalho a gente ajuda, né, o cirurgião tem toda a fase de pós e de antes dessa cirurgia, que também é importante a gente... Que, inclusive, dá para associar aí a suplementação, a terapia de manutenção, sim, com certeza. com tratamentos sempre, aí né? que vão ajudar bastante. Uhum. E aí, uma questão mesmo até com relação a pós, como que eu vou saber prescrever para o meu paciente essa terapia de manutenção? Isso. E aí, agora eu coloco o quê? Eu vou prescrever minoxidil. Qual a melhor base de minoxidil para colocar o minoxidil? O melhor veículo hoje do mercado? Porque antigamente era a solução hidroalcoólica. Solução hidroalcoólica resseca extremamente o cabelo. E aí você tem a resolução de um problema e o surgimento de outro. De outro problema. Então, assim, essas questões mesmo práticas, como que eu vou prescrever, como que eu vou indicar, qual o melhor horário de utilizar o minoxidil, qual o melhor horário de tomar as vitaminas e minerais, sabe? Tudo isso é o que vai fazer a diferença no tratamento. Porque realmente faz diferença. O horário é igual colágeno, por exemplo. O colágeno você vai tomar o melhor horário. É à noite, que ele vai agir durante a noite toda, até pela manhã. Esqueceu? Tomar pela manhã em jejum. Vitaminas e minerais sempre após as principais refeições. Pela questão de absorção, porque elas são lipofílicas, né? Então, tudo isso tem um determinado ali, tem bases e veículos hoje muito melhores, em nanopartículas, que vão fazer com que os ativos sejam melhores absorvidos, né? Fatores de crescimento, dentre outros. Tem hoje também medicamentos e outros ativos que são fitoterápicos, que dá para associar com os fatores de crescimento, tirando essa parte ali da cerida, do minoxidil, mas focando só no natural, como o doutor Paulo falou. Que, de repente, o paciente quer focar só no natural, dá para fazer isso também. E profissional, assim, que começa também na área, como que eu vou fazer o tratamento daquele paciente, como que eu vou elaborar, qual o melhor recurso utilizar. E isso também é muito importante, a gente orientar, a gente saber, ele indicar. Até para você se encontrar dentro da própria área, né? Exato. Porque você quer partir para uma terapia mais intensiva, você quer partir para uma terapia mais naturalista. Na verdade, qual então, protocolo, né? Você vai planejar, que você vai traçar e vai... Porque eu acredito, né, como o tratamento é individualizado, cada protocolo, cada pessoa, cada paciente vai ter um protocolo. E aí, o próprio terapeuta também, ele se acha dentro de um viés ali, né, de tratamento. Então, assim, tem os mais naturalistas, tem os mais que gostam daquela terapia mais intensiva, de combate. E algo que a gente também precisa entender. Eu vou suplementar. Será que, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, eu vou tomar zinco antes, zinco depois, junto com pitase, né? Sim. Para toxina botulínica. Mas será que eu preciso mesmo tomar zinco? Será que meu nível sérico de zinco não está dentro da normalidade? Às vezes o pessoal também... É bom a gente tentar fazer os nossos profissionais pensar dessa forma. Será que eu preciso mesmo? Manter um raciocínio clínico ali, para que ele pense o que é melhor para o paciente, por exemplo, e não seguindo uma receita de bolo, porque não funciona, gente. É exatamente isso que eu ia falar. Os alunos, eles sempre perguntam, né? Quantas unidades, quantas vezes, Gente, não é receita de bolo.
né? E assim, o que às vezes serve para um, não serve para outro. Então, é Sim. exatamente o que a doutora falou. É desenvolver raciocínio clínico. Exatamente. Outro dia vieram me perguntar assim, o que você acha da aula de anatomia em cadáver fresco para toxina botulínica? Eu falei, então, existe atlas de anatomia, né, de anatomia facial, e mesmo que você tem que pensar que cada paciente vai ter uma expressão. Então, não adianta você achar que que o seu protocolo de toxina botulínica para um paciente vai ser o mesmo Não para vai. Porque a gente nem todos, fala, porque não vai, tá até falando menos a palavra protocolo e mais plano de tratamento, Plano de né? tratamento. Porque o A protocolo orientação. exatamente, o protocolo dá aquele ideia entender de de que alguma receita, coisa né? né, ali tá, você não Aham, pode sair daquilo. E o plano de tratamento é justamente o contrário, né? exatamente. Você tem uma certa flexibilidade e ele Você é vai moldando, né? totalmente direcionado E ao indivíduo, individualizado, né? não é o Sim. mesmo. Então, Isso. aí eu Exato. fico assim, meio que rindo e falo, então, eu não sei se você achar que vale a pena. Eu, por exemplo, não vejo E como é que ele vai necessidade, fazer a expressão, né? né? Para você saber onde que Exatamente, você onde vai é que você vai aplicar, Não, né? aplicar. exatamente, era isso que eu tava Mas eu, pensando. Aí eu no quero meu ver ponto, onde estão os não tem expressão. músculos. Mas o músculo já está Talvez com determinado, né? preenchimento É. seria interessante, Sim, né? Talvez Para dependendo seja do criar uma artéria, para ver procedimento que um... alguma você vai coisa. realizar, pode ser Agora, indicado. toxina, mas é Exatamente, isso. gente, cada um tem uma expressão e como você diz, o plano de tratamento para um não vai ser o mesmo. Sim, Não, a não vai. toxina em homem, às vezes é diferente da Nossa, toxina da mulher. muito, Total. Tem que avaliar se o paciente é hipercinético, se ele faz muito movimento. Então, assim, se exatamente. malha, Aham. se faz uso, às vezes, de algum antibiótico, de algum Uhum. anti-inflamatório. Então, tudo isso depende, gente. Sim. Tudo isso depende. Por isso que é bom, né? Acho que o Sim. bom é isso, né? Você ter essa ferramenta na mão e de poder decidir qual tratamento será o melhor, né? Sim. Com certeza. E hoje a Conhecimento é gente tudo, né? tem, assim, sei vocês, hoje a gente tem um paciente que ele sabe tudo. O paciente de internet. Ele olha tudo. Antes, às vezes, acontecia muito comigo. Antes de ir na consulta, ele já pesquisa tudo, Uhum. ele fala tudo. Uhum. E eu falo, eu acho isso legal, em partes. Por quê? Porque hoje a gente tá com um paciente que pesquisa, que ele lê. Sim. É. Então, isso é bom. A gente até facilita um pouco do nosso trabalho para a Sim. gente explicar para ele a dúvida dele. Ele vem com aquela dúvida. Bom, eu vou fazer botox, mas minha sobrancelha vai ficar mais do que a outra, ou não. Então, você consegue explicar para ele até com mais facilidade. Então, assim, é claro que muita coisa que tá na internet não é verídica. A gente tem que desmistificar na cabeça dele que aquilo ali não é real. Uhum. Então, assim, muito cuidado também aos pacientes que veem na internet algumas coisas. Porque nem tudo que tá ali é real, nem tudo que tá ali pode ser usado pra você. Eu vi que tal pessoa postou tal medicamento, tal vitamina. Cuidado, gente. Às vezes Procure Às vezes aquela pessoa informações. tá ligada a uma empresa, por exemplo, né? Sim. Ela tá aí- ligada a uma, né? Então, assim, O ela anúncio vai, de uma marca, é de uma uma... marca, então ela vai, obviamente, depor a favor daquela marca, né? E é ruim porque, vamos dizer que a internet é um mundo, é um mundo de ninguém, né? Então, todo mundo entra lá, fala o que quer e às vezes fala umas bobagens e as pessoas falam Só assim, replicam, né? e aí fala, Sim. nossa, mas eu vi isso na internet e às vezes isso é meio complexo, né? Eu já Sim. vi muita gente falando cada barbaridade aí, né? Sim. Não só na área da estética, mas em várias outras áreas, Sim. na nutrição, né? Sim. E aí eu fico olhando assim, gente, como é que uma pessoa tem capacidade de gravar um vídeo desse, né? Sim, então, hoje a internet, ela é um mundo, assim, que tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Então, a gente, profissional, também tem que ter um trabalho ali um pouco De filtro, né? de filtro. É. Porque eu passo às vezes, nossa, mas eu vi na internet que tal pessoa falou, aí a gente fala, bom, mas calma. Uhum. Não é assim, a gente fica até numa situação delicada de falar, Sim, não, mas isso não, Uhum. isso é mentira, isso é... A gente fica numa Sim. situação Mas complicada. pelo menos nós como profissionais temos o conhecimento teórico, né? E aí você pode explicar e até mesmo desmistificar. Olha, não é bem assim, Isso. porque a gente tem a fisiologia acontece assim, a fisiopatologia assim, né? Aí que você acaba até ganhando, né, credibilidade, né? E aí falar, não, então eu vou por aqui. Nossa, e assim, eles ficam satisfeitos quando a gente explica pra eles o que acontece, o que aquela alteração, puxando pra tricologia, o que é, como é que vai ficar, como é que vai ser. Porque assim, isso é a vantagem, Uhum. né? Sim. É isso. É isso. Tudo bem?
Bom, então eu queria, né, agradecer a presença da doutora Alberta, da doutora Aline, Obrigada do pelo Dr. Obrigada Paulo, pelo convite. né, por ter, com certeza vai ser um conteúdo que vai enriquecer muito. Com Aí certeza. sim, agora as redes sociais com verdades, né, com coisas boas. E aí, só gostaria que vocês se despedissem. Muito obrigada pelo convite, já que agradeço. Foi uma experiência muito positiva, eu gostei bastante. E você que assistiu, que tem alguma dúvida, pode também no Instagram. O meu Instagram é doutora.robertakenup. E eu abro aí para que vocês tirem dúvidas, que vocês esclareçam Só aí. soletra seu nome, doutora, por favor. Ah, sim. Kenup, gente. Kenupp. Mas se colocar a doutora Roberta, já vai aparecer. Chique, hein? Ai, gente. Não é igual eu e a Aline, que somos Silva. É, né? mas também tem um Silva. Ai, Super brasileiro. Brasileiro. Ai, meu Deus. Qual é o seu nome? Aline Silva. Qual é o seu nome? Joaquim Xavier da Silva. Também tem Silva. Então, eu gostaria de agradecer muito pela participação. Eu creio que a gente tem muito a agregar juntos, né, nesse time aí, para ajudar muitos profissionais. E eu fico à disposição também para dúvidas, para perguntas, para sugestões, para atendimento online, de repente, para questões de fórmulas mesmo, tirar dúvidas gerais. E o meu Instagram é Aline, ALYNNE.farma. Tá? Fica à disposição. Muito obrigada. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer imenso estar aqui fazendo parte desse grupo seleto de profissionais. Estou muito feliz, realmente, e poder contribuir um pouco com o que eu sei e tudo. E é isso, meu Instagram é Paulo Roberto, sem Y, sem nada. Não vai ter, né? Sem dois L's. Paulo sem Y. Paulo sem Y, sem dois L's. Paulo Roberto. Paulo milhares. Roberto. Quando achar Roberto.prof, tá? Então é fácil de Quando achar. achar algum de nós na rede social, já vai achar os outros, Os que a gente já está se Exatamente. seguindo. Exato. Então, Exatamente. Já É sei. isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.